Sejam muito bem-vindos. Está aberta mais uma sessão das novas crónicas da Idade Mídia, segunda temporada. Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marques, Luís Marinho e Rui Pego. O texto de Pedro Adão e Silva, e voltamos ao plano da RTP. O texto de Pedro Adão e Silva no Público deixa dúvidas incómodas para Nicolau Santos, entre outras coisas, em relação à admissão de António José Teixeira. O presidente da RTP responde, também no Público, que a RTP tem de se manter ferozmente independente. Pedro Adão e Silva ironiza, ferozmente independente como a BBC, num segundo texto no Público. António José Teixeira também entra na polémica em nome da verdade, na edição desta quarta-feira do mesmo Público. Um jornalista tem a obrigação de respeitar os factos. Há muito que não víamos uma polémica nos jornais, o que é de saudar, não é? Bom, Luís Marques. Quando se trata da RTP é sempre possível que haja uma polémica, não é? De vez em quando, ciclicamente, a RTP fica sempre no olho furacão e neste caso, a parte da reestruturação já tratámos a semana passada, podemos voltar a ela, é coisa que não dissemos tudo, seguramente, mas o que desencadeou esta polémica não foi a reestruturação em si, foi o artigo do antigo Ministro da Cultura e, portanto, com a responsabilidade deste setor, é preciso começar por aí, que fez um ataque cerrado ao Nicolau Santos, um pouco despropositado, diga-se passagem, em que elogia, curiosamente, o Conselho Geral Independente como garante da independência da RTP e esta reestruturação como uma pressão, como a cedência à pressão do Governo. Bom, eu tenho que começar por dizer que sou, e faço aqui essa declaração de interesse, sou amigo do Nicolau Santos e acho profundamente injusto e inqualificável que alguém que teve esta responsabilidade venha insinuar ou até mesmo acusar o Nicolau Santos de fazer uma cedência, de ceder a uma pressão política de um governo que ainda por cima é um governo, portanto, que não é seguramente das suas simpatias políticas, eu não sei quais são, mas penso que não será, portanto, não será das suas proximidades políticas. Penso que é profundamente injusto e o Nicolau não merece isso. Portanto, enfim, todos podemos ter divergências, está de acordo ou não está de acordo com ele. Obviamente, eu próprio nem sempre concordo com ele, em várias áreas, nomeadamente aquelas sobre as quais já escrevemos juntos, que é a economia, mas daí a aceitar que ele possa ceder a pressões políticas vai uma longa distância que eu acho absolutamente impossível de ter acontecido. Depois, para além disto, para além deste ataque que é feito desta forma, portanto, um bocadinho enfim, incompreensível, é ainda mais estranho que este ataque venha de alguém que teve a tutela deste setor, que quando foi presidente, quando foi tutela, já o Nicolau era presidente da RTP, e convém recordar que o Nicolau foi nomeado presidente da RTP num governo socialista. Podemos sempre dizer, portanto, que não há influência do governo na nomeação dos conselhos de administração, mas a verdade é que foi, portanto, é um facto objetivo que aconteceu. Não é por acaso que ele no texto diz que é amigo do António José Teixeira e amigo do novo diretor de informação, o Vítor Gonçalves, mas não diz que é amigo do Nicolau Santos, ou seja, portanto, podia também ter dizer, também sou amigo do Nicolau Santos, coisa que não diz. Mas é este mesmo ministro que durante a sua, embora breve passagem pelo Ministério da Cultura, encomendou um livro sobre a RTP. Há um livro branco que foi encomendado pelo Pedro Adão e Silva, pessoa que, aliás, que eu até considero, enfim, agora talvez um bocado menos, depois desta polémica, livro branco que faz um diagnóstico, até em alguns aspectos bastante positivos da RTP, positivos no sentido da abordagem crítica, aquilo que deve ser a estratégia da RTP, e o livro branco ficou na gaveta, portanto, lá não saiu enquanto ele foi Ministro da Cultura. Aliás, curiosamente, foi agora retomado, portanto, nestas medidas de reestruturação. Por isso é incompreensível este ataque, revela algumas questões, portanto, talvez até próprio de caráter, que não estava à espera, sendo que, curiosamente, faz uma defesa do Conselho Geral Independente
que não foi ele que não é do tempo dele, é verdade, ele reconhece que é do tempo do Poiás Maduro, mas afirma que o CGI é o órgão capaz de desgovernamentalizar a RTP e protegê-la da captura política. Como é que é possível dizer isto de um órgão que é presidido pelo Órgãos de Carvalho? E aqui percebe-se as duas coisas, não é? Percebe-se o que é que está em causa e percebe-se qual é a visão que o Pedro Adão e Silva tem sobre a independência da RTP. Já agora vou pegar nisto porque... Ora bem, o Pedro Adão e Silva, o Luís tem alguma consideração por ele, eu sinceramente não tenho nenhuma, mas entra aqui numa contradição interessante. Ele diz-nos assim, o CGI é o garante, portanto, da independência, é o garante, portanto, se não houvesse CGI, a RTP seria uma coisa horrorosa, portanto, seria um pau mandado dos governos todos, etc., se não fosse o CGI. Ora bem, o CGI existe. Então, qual é o problema agora? Qual é o problema agora? Há algum problema? O CGI, de repente, deixou de ser independente para acontecer esta destituição, esta demissão do atual diretor de informação? Portanto, de repente, o CGI deixou, não sei, deve ter havido um lapso de tempo qualquer. Depois, há outra coisa que é, há um espaço temporal, ele diz, de há uns anos a esta parte, a TV, o RTP era a coisa melhor do mundo, portanto, a independência total. Para trás não era uma coisa horrível, os governos, etc, etc. Até porque, e depois justificam com alguns prémios, com algumas... Se querem uma lista de prémios, daqui, eu tenho aqui uma lista para 30 prémios que a RTP recebe. Sempre foi. Fui ver desde 2003, com certeza muito para trás, tem acontecido. O melhor programa de informação é o Telejornal, o melhor pivô, a marca mais reconhecida, reconhecida há anos e anos e anos e anos. Portanto, se vamos pegar em prémios, quer dizer, era bom que este senhor tivesse um bocadinho de memória, coisa que, pelos vistos, não tem. Ele, o que é que ele faz aqui? Faz a defesa do Partido Socialista, isto é, ou por outra, faz um ataque ao governo do PSD, que ele acha que mandou o atual presidente da RTP destituir o atual diretor de informação por problemas políticos. É muito fácil, nós já sabemos, há quantos anos é que andamos nisto, para saber que cada vez que existe uma reestruturação qualquer na RTP, há sempre um problema político por trás, é sempre um governo, é sempre alguém que está a pressionar para que as coisas aconteçam. O que eu acho nesta história toda é o Pedro Adão e Silva faz o papel dele. Ele é um homem do PS, portanto, ou pelo menos a mandado do PS, como é evidente, como sempre foi. Quer dizer, se nós nos lembrarmos dos comentários que o Pedro Adão e Silva foi fazendo antes de ser ministro, não é? Antes de ser chamado para o governo, quer dizer, pior que isto não podia haver, pior entre aspas, em relação à sua independência, não é? Portanto, ele foi um homem do PS, que sempre defendeu o Partido Socialista, etc. E teve um prémio, que foi ser ministro. E agora, pronto, enfim, está naquela fase um bocadinho de ressaca, atacando tudo e todos, porque a RTP passou outra vez a ser um órgão que não é independente. Mas, enfim, quer dizer, já estamos tão habituados a estas. Mas deixa-me, Eduardo, guerras. antes de tu falares também, deixa-me só introduzir aqui a questão do comunicado do CGI, do Conselho Geral Independente, esta quinta-feira que passou, em que diz que o CGI aprovou a proposta do CA de uma nova orgânica interna no pressuposto de serem criados comitês de acompanhamento das áreas definidas pelo Conselho. Do meu ponto de vista, o CGI não tem competência para aprovar a orgânica de funcionamento da empresa. Isso é uma competência exclusiva do Conselho de Administração, e muito menos de impor um pressuposto, que é: os senhores criam esta organização, mas eu quero que tenham uns comitês de acompanhamento e vigilância dessas áreas de funcionamento. Portanto, isto era parece tudo alterado, parece tudo virado de pernas para o ar, não é? Essa coisa dos comitês parece a União Soviética, não é? É uma coisa extraordinária, porque lembraram-se uns comitês e tal, quando não sabem o que é que fazem. Podia ser um grupo de trabalho, que é para não dar nada, não é?
O que a mim parece é que voltamos ao mesmo ponto que estávamos no início e que falámos a semana passada. Do meu ponto de vista, todo aquele aparato que há na RTP é inútil, no sentido em que CGI é um órgão absolutamente redundante e que entrava às coisas. Remodelar um diretor de informação é uma coisa que um diretor de informação da televisão ou um diretor de programas está muito protegido pela lei e, portanto, não há CGIs que tirá-lo, pô-lo fora, é muito difícil. E, portanto, eu mantenho a minha de que são os conselhos de administração que têm que ser e verdadeiramente a liderança... Mas a validação é da ERC, não é do CGI. Não, exatamente, isso aí já lá ia a ERC. Portanto, a ERC ainda tem uma palavra a dizer sobre isto. Vamos lá ver o que é que vai dizer. E tanto sobre o António José Teixeira como sobre os diretores da rádio e os outros que saem, não é? Portanto, por outro lado, há aqui ainda uma matéria que a mim me custa perceber, é que, e volto a dizê-lo, relativamente àquilo que já disse a semana passada, é que este Conselho de Administração só tem um membro novo, porque os outros já lá estão há 5 anos. Portanto, aquilo que se passava com a RTP3 já era óbvio para toda a gente. Não sei se é por ali que se devia começar a mexer, se é noutras coisas. Quanto ao Nicolau Santos, eu também não acredito que ele funcione em função dos governos. Não acredito nisso, até porque não é propriamente uma pessoa que tenha simpatia por este governo, tanto quanto sei. Agora, a verdade é que isto acontece nesta altura e que o diretor sai nesta altura. E, portanto, há aqui coincidências que podem levar a certas interpretações. Mas daí a fazer uma acusação, tu podes pensar isso, quer dizer, qualquer pessoa pode fazer. Outra coisa é alguém que com a responsabilidade que já teve, o Pedro Adão e Silva, ainda por cima responsável do setor, fazer uma acusação de que esta reestruturação é feita a pedido do governo, pedido entre aspas, tanto do governo Montenegro, porque o Montenegro... Ordenada pelo governo. Ordenada porque o Montenegro, tanto acusou, criticou a RTP, e portanto a RTP agora faz isto para agradar ao Montenegro. Então, e também é para agradar ao Chega... Não, o Ventura também criticou. Também criticou, não é? Até de uma forma contundente. Sim. Quer dizer, isso é RTP, está sujeito a isto, não é? Mais do que as outras, não é? Porque uma mudança destas num operador privado, por exemplo, na SIC, já saíram. E alguém diz alguma coisa? Nada. Claro, já saíram vários diretores de informação, vários não muitos, mas já saíram vários diretores. E não é menos influente na opinião pública. Acabou, portanto, alguém vem dizer que aqui houve influência política. Bom, neste caso concreto é evidente, porque podemos dizer, a altura não foi boa. Não foi boa, isso não temos que reconhecer. Mas nunca é boa, não é? A semana passada eu próprio disse, fiquei admirado com a forma como este processo decorreu. Sempre pensei que a reestruturação era feita salvaguardando algum alinhamento de quem sai, tanto com a reestruturação, e que não havia uma exoneração como houve que torna isto mais agressivo. Sim, é evidente. Não pensei que fosse assim. Mas foi assim, portanto, é assim que foi. E foi assim que a administração da RTP considerou, portanto, que ao reestruturar a empresa isso implicava a saída de vários titulares. Sendo que, no caso concreto da informação, nós sabemos que a informação é um setor altamente desgastante. Cansativo, desgastante, e que umas mudanças, enfim, com alguma regularidade, portanto, até podem ser positivas para dar um novo elan e um novo revigoramento das redações. O azar foi isto a ter acontecido agora. Portanto, agora daí fazer estas inferências acho excessivo. Além de que já agora o Nicolau Santos respondeu e o António José Teixeira respondeu. E é bom também fazermos, portanto, aqui uma nota sobre as duas respostas, são interessantes. Porque o Nicolau Santos responde numa primeira fase bem ao Pedro Adão e Silva, né? Encosta-o à parede e diz, espera aí, você também teve responsabilidades, e agora vai falar em nome de quê? Depois, a segunda parte do artigo já me parece mais fraca, porque ele é autojustificativo. E é demasiado autojustificativo, nomeadamente em relação às audiências da 13 e às 13. Acho pouco, né? Portanto, acho que uma mudança destas, portanto, em nome de uma renovação da RTP, de uma nova estratégia, pode fazer todo o sentido, e se calhar faz todo o sentido. Focar apenas no tema da RTP3 fragiliza um bocadinho o argumento do Nicolau. Sempre depois o António José Teixeira responde, a resposta é 2, quarta-feira, e há aqui uma nota em relação ao António José Teixeira. O António José Teixeira é uma pessoa bastante cuidadosa na maneira como trata tudo,
diga-se de passagem, e na resposta dele, em que ele refuta com factos e com números, portanto, o argumento do Nicolau, há um aspecto relevante. Nenhuma única vez ele refere ao Nicolau, nenhuma única vez ele refere ao Conselho de Administração, nenhuma única vez refere a sua própria situação, o que não deixa de ser, portanto, digno de nota. Mas levanta a questão dos ciclos políticos, portanto, deixa ali antever que há aqui qualquer coisa de político na sua demissão. Ele levantou essa questão que acho que também é relevante. Ele fala de ciclos políticos, não é? Portanto, e contesta o facto da perda da audiência da RTP3, que não aconteceu agora. Sim, não é? Está bem, a RTP não existe. A RTP3 não. Bom, mas do vosso ponto de vista não há aqui o CGI não exorbita as suas competências neste processo? Para mim exorbita porque é um órgão que não deveria existir, por simplesmente, Sim, isso é outra coisa. Quer dizer, Rui, desculpa, Sim. é assim, A, não devia existir, B, sempre que atua mal. Quer dizer, até a doutora Leonor Beleza, que estava lá, se foi embora e entregou a presidência ao doutor Arons de Carvalho. Afinal de contas, que legitimidade é que tem toda aquela gente que está ali no CGI? Eu não consigo, nem lhes reconheço aquela consagração e aquela, digamos, aquela capacidade de observação. Não nada disso. Quando o CGI, aquilo que nós vimos é que quando o Nicolau se candidatou, houve outros candidatos e toda a gente sabia a partir do que ia acontecer. Portanto, não venham cá com coisas sobre o CGI. Eu volto a dizer, o Conselho de Administração é que é fundamental na televisão e os diretores têm estatutos muito sólidos. E, portanto, foi o Dr. Poiás Maduro que um dia acordou, montou esta coisa e temos aqui o resultado. Cada vez que se fala na RTP é uma confusão. Sim, a RTP não precisa do CGI para ter garantida a sua independência, Evidente. na medida que a independência está consagrada na lei. Está na lei, está na Constituição, está em todo lado. Aliás, está na o ERC. Conselho de Administração já era independente. Exatamente. Aliás, tinha o estatuto de inamovibilidade, mas Exatamente. exatamente como tem o Banco de Portugal. Exatamente. Isso garante. Agora, a entropia é, em cima disto, criar mais um órgão para fiscalizar a independência dos outros órgãos que geram independentes. Parece um bolo de noiva, Isto é a portuguesa, não é? Isto são as matrioscas, não é? As matrioscas, uma atrás de uma. E a verdade é esta. Já disse isto aqui, volto a repetir. E já disse, aliás, recentemente aí lá numa conferência pública da própria RTP. Desde 2002, desde as grandes opções do audiovisual do Nuno Moraes Sarmento, nunca mais houve uma visão para a RTP, ponto final. Não é? É que não há. Houve essa história da criação do CGI, não é? Do Poiás Maduro, mas isso foi uma coisa para pontual. Agora, uma visão, o que é que deve ser a RTP? E foi uma coisa para resolver um problema. Como é que a ele RTP tinha. pode ser, portanto, uma empresa fundamental no setor audiovisual, no setor das artes, portanto, criativas? Ninguém pensa nisto. Ninguém tem uma ideia de como é que isso pode fazer. Portanto, eles andam ali um bocado perdidos, não é? Agora os comitês, vemos comitês. Muito bem. Comitê Diferenças entre jornalistas e patrões sobre a presidência da Comissão da Carteira Profissional dos Jornalistas. Os representantes jornalistas querem um jornalista na presidência com formação jurídica, os patrões querem um jurista. O que é que está verdadeiramente em causa? Isto já para não falar no artigo do general Ramalhianos. O carteira deixa ali o Eduardo. Sim, o Eduardo é que é o especialista em carteira. Mas especialista em é um carteirista. Carteiras de investidor. Especialista, É um discípulo do outro. um especialista em carteiras é uma coisa. Mas o nosso general Ramalhianos também vem a público Também. hoje, Defender no público, estamos a gravar esta quarta-feira, para defender a nomeação de Luísa Meireles para a presidência da Eu quando Comissão. vi o Que eu acho artigo que até do general Guiantes pensei faz que era sentido. sobre a liberdade na Ucrânia ou qualquer coisa, mas não. Afinal é sobre... Ou sobre balística. Sobre balística. Agora, saiu-me um artigo sobre a presidência do CCPJ. E eu sobre isso quero dizer duas coisas ou três. Por um lado, há essa guerra que interessa pouco. No sentido, há uma guerra de alecrim e manjerona entre... Bom, mas é preciso lembrar
que houve representantes dos jornalistas que estavam nessa comissão e que se demitiram e que levaram a que a atual Presidente não se possa recandidatar. E porquê? Porque eles acham que ela abusou do poder em seu próprio proveito. Isto é a primeira coisa. E daí começarmos à procura de uma segunda personalidade, que por acaso também é uma mulher, a diretora da Lusa, Luísa Meireles. Bom, e eu acho muito bem, ela é advogada, ou foi advogada, é uma excelente jornalista, mas eu também pergunto se não pode haver outra pessoa, porque a Luísa Meireles está na Lusa, que é suposto ser o Banco de Portugal das notícias, mas, no entanto, está permanentemente na RTP a dar opinião, está na RDP a dar opinião e também vai para a CCPJ. Eu, pelo amor de Deus, acho que há de haver outra pessoa com alguma capacidade. Não me estou a fazer ao lugar porque também não sou jurista, como diz o outro. Portanto, não, com este discurso, convenhamos. Deve haver lá juristas. Não, mas tem que ser um jurista ou um advogado, sei lá. Mas podemos promover uma comissão de apoio. Também não me parece. Ou um comitê. Um comitê de apoio. Faz mais confusão perceber porque é que é a Luísa Meireles do que perceber porque. Podem-me perguntar, mas porquê é que não? Não há nada de especial. Mas já está em tanto sítio, deixem a senhora trabalhar, não é? Pronto. Deixem a Luísa trabalhar. Deixem a Luísa trabalhar. Deixem a Luísa trabalhar. Luís Marinho, Luís em relação à Luísa Meireles, acho que, quer dizer, tem todas as capacidades para ocupar o lugar. Tem formação jurídica. O general Lianes veio a público. Isso não temos que perguntar ao general Lianes. Temos que perguntar ao seu general. Quer dizer, é evidente que tem essas condições. Portanto, é jurista, é jornalista, não há mais ninguém, com experiência. Portanto, agora, se há mais pessoas, com certeza que há de haver. Isso acredito que haja, mas não tenho nada. Em direito, não há montes. Mas só houve um jornalista até agora, não é? Até agora só houve um jornalista presidente da Comissão. Uma jornalista, sim. Nós podíamos lançar a candidatura da Fernanda Mestrinho, por exemplo. Não achas? Podíamos lançar a candidatura da Fernanda Mestrinho. Por exemplo, sim, advogada e ficava lá bem. Olha, por exemplo, sim senhora, olha, lá está. Estás a ver? Já surgiu aqui mais uma candidatura? Mas a Comissão serve mesmo para alguma coisa ou não? Isto volta a colocar aquela questão que se colocou com a Avilés. Só perguntar isto, não é porque nada, não é por curiosidade. Levantar aqui essa questão. Mas não, vocês também levantaram comigo quando foi a história da Maria João Avilés. Não, isso foi. E, portanto, é preciso ter ou não ter carteira profissional, não sei o quê. Há aqui toda uma polémica à volta disso, não é? E há pessoas que exercem o jornalismo sem terem, agora até um ex-polícia que trabalha penso que é para a Página 1, que teve alguns problemas com a justiça e a quem emitiram uma carteira profissional provisória ou de colaborador, e há outra confusão à volta disso, que o homem já teve vários problemas com a justiça. Enfim, há aqui muitas questões à volta da questão da carteira profissional. Desde logo saber se realmente é importante tê-la ou não. Eu até, enfim, do ponto de vista teórico, acho que sim, e sempre tive, mas nesta altura em que comento, não me sinto obrigado a ter a carteira profissional, não é? Não, estamos a fazer jornalismo, estamos a fazer Exato. Mas porquê que o Ianes sentiu necessidade de vir defender o jornalismo? Pois, essa parte deixa para o Eduardo, que deve ter uma explicação boa para isso, se não esta semana, para a semana. É porque querem lá a Luísa Meireles, é muito simples. Não, mas eu falava sobre o jornalismo em si, que ele também fala de jornalismo. Não, ele fala genericamente para chegar a uma conclusão. O que é interessante, e não deixa de ser até comovente, que o antigo Presidente da República, com 91 anos, se não me engano, 92 já, 92, se deu ao trabalho de escrever um longo artigo, um artigo não é só uma defesa, o artigo não é só sobre a Luísa Meireles, fala sobre a comunicação social, e diz coisas interessantes. Diz uma coisa, por exemplo, muito interessante, que é a comunicação social não está em vias de desaparecer. Que é uma tese interessante, não é? Quando toda a gente diz exatamente o contrário, né? A comunicação social é o contrário. Diz também que a comunicação social está sob tensão e remata, entre outras considerações, que não há democracia sem comunicação social livre. E tudo isto bem explicado, atenção, não é? Isto não são ali meia dúzia de frases para juntas gente. Não, bem explicado, bem estruturado. E só por isso, tirando a parte da Luísa Meireles,
é que eu volto a referir, deixo para o Eduardo os comentários. Esta parte social merece todo o elogio, portanto, e é de ler. Recomendo que se leia. Outro vale nome, a pena. o que talvez o Marinho possa pensar nisso, é o Miguel Sousa Tavares, também é advogado e jornalista. Bom, quatro... Ele é capaz de estar disponível, então. acredito que não. Aliás, deve estar a pensar nisso. Quer dizer, ele nem dorme a pensar nisso. Nem dorme a pensar e passa a CCPJ. CCPJ que era bom para mim. Aliás, é uma coisa assim que enquadra bem completamente. Na personalidade do Miguel. Sim, completamente. CCPJ. Bom, mas esta terça-feira, na conferência da Associação Portuguesa do Desenvolvimento para a Comunicação, ou para o Desenvolvimento da Comunicação, 4 CEOs de operadores que têm televisão vieram ou estão de acordo quanto às ameaças que se apresentam ao setor. Recuo das receitas publicitárias, fragmentação do consumo, concorrência das plataformas internacionais, este é um ponto que me parece muito importante, praticamente sem regulação, acentuada agora pela forma como a inteligência artificial, no fundo, utiliza os conteúdos dos média. Francisco Pinto Balsão, nesse mesmo congresso, admitiu a entrada de novos acionistas no grupo Empresa, o que me parece uma boa... Francisco Pedro, sim. O que me parece uma boa notícia, não é? Porque isto pode vir reforçar a área deste setor, não é? A área empresarial deste setor. Eu fiquei um bocadinho admirado que ele o tenha dito. Não é que não seja não tenha sido referido em outros jornais e não tenha vindo algumas notícias em alguma imprensa sobre essa possibilidade que o próprio Francisco Pedro tenha dito. Fiquei um bocadinho surpreendido. Quer dizer, agradavelmente surpreendido, no sentido em que admitiu que esse pode ser um processo que está em curso. Agora, não sei. Mas ele também disse que tem entrado e tem saído, portanto é uma coisa normal nas... Sim, é verdade. O grupo Empresa já teve vários acionistas que saíram, uns que entraram, outros que saíram, é verdade. Se está alguma coisa a passar agora ou não, em concreto, essa parte não sei, mas que isso pode estar a acontecer. Enfim, se ele o diz é porque é verdade. Agora, o quadro que foi ali apresentado não é um quadro cor-de-rosa, não é? Nenhum deles, portanto, deixou de acentuar as dificuldades que o setor está a atravessar, com exceção, diga-se de passagem, que é uma coisa curiosa, do Correio da Manhã, não é? Do grupo em que o Luís Santana, que é o CEO do grupo, disse que não tem negócios, que não tem dinheiro. Então, todas as publicações deles concorrem com resultado positivo. Dão dinheiro. Ainda bem que é assim. Ainda bem que ficamos felizes com isso. Haja um. Com certeza. Não, a outra questão tem a ver com os tais direitos de autor e com a utilização essa é a questão, dos conteúdos. essa é a questão central do meu ponto de vista realmente, e que os governos são pouco atentos a isso. O problema, como eu vejo, é que isso é uma questão que está detectada há 20 anos, praticamente, não é? Enfim, desde que o Google existe, na prática. E a partir daí tudo vem-se agravando sem haver a possibilidade de alterar o curso às coisas, não é? E, portanto, é evidente que cada vez os jornais e a comunicação social em geral fica mais pobre, mais refém de interesses e, como há tempos dizia o Luís Marques, vale a pena ter um jornal diário, não é para fazer passar mensagens e não para vender jornais, não é? O que for, o que seja, não é? Existem para isso. Portanto, realmente a situação é preocupante e vá lá que há os audiovisuais que ainda se conseguem aguentar e escapar do meio disto, porque a imprensa propriamente dita está morta, não é? Os operadores internacionais têm que pagar uma parte, não é? Têm que pagar já não sei quanto é que pagam, mas já pagam. Mas essa verba não reverte diretamente para os meios. Em França, as operadoras pagam, do ponto de vista até relativo, comparando a população, pagam 4 ou 5 vezes mais do que em Portugal. Portanto, em França, portanto, eles impuseram regras e a contribuição dos Googles e dos Facebooks, portanto, para o financiamento do setor é significativo. E isto aqui, portanto, há um déficit, portanto, de intervencionismo político e de coragem de enfrentar, portanto, esses gigantes. Aí, quer dizer, alguma coisa foi feita, mas estamos muito longe
de fazer aquilo que deve ser feito para que essas operadoras, esses meios, paguem a utilização da informação dos conteúdos dos operadores privados, privados e públicos. Bom, vamos passar rapidamente aqui pelas audiências de TV. A SIC ganha em junho e em 2025 lidera à frente da TVI. Portanto, o Mundial de Clubes não teve nenhum efeito. Isso é a principal novidade deste mês. O Mundial de Clubes não teve. Parece que foram 8 jogos, não é? Então não foi? 8 jogos que transmitiu e não mexeu o ponteiro. Não sei se foi 8, se foi 7,5, porque houve... foi 7,5. Foi só a segunda parte. Foi só a segunda parte. A do Benfica. Mas, pois, acho que não teve grande influência. Quer dizer, acho que a TVI nunca ganhou nenhum dia que tivesse tido futebol. Por causa do Quase futebol. certeza absoluta que foi isto. Ontem, por exemplo, teve um jogo interessante, que era o Real Madrid-Juventus, e não ganhou o dia, não é? Nem pouco mais ou menos. Não, e depois aquilo é tudo, aquela forma, não sei o que é, a realização também não é apetitosa, não é? Aquilo... Os estádios estão Os estádios estão vazios. Eles têm que repensar isto para acabar com aquilo. Exato. Bom, não vamos falar aqui do ranking dos podcasts, mas vamos só dizer que as 5 primeiras posições no ranking das 5 primeiras marcas no ranking dos brands nos podcasts acumulam 16 milhões de escutas. Mas na próxima, eu proponho que na próxima emissão possamos fazer aqui o desdobramento pela origem, pelos géneros e pela origem dos podcasts para tentarmos perceber melhor esta realidade. Sócrates, há uma capa excelente do I, inédito, não é jornal I, é I, inédito, não é? Com uma foto de Sócrates no fundo da página que mostra a parte superior da cabeça, incluindo os olhos apenas, do ex-primeiro-ministro. O início do julgamento está marcado para esta quinta-feira, dia 3. Ele foi a Bruxelas dar uma conferência de imprensa e contratar um advogado que era do Assange também. Que é um gajo barato. É um gajo barato. E que certamente, trabalha para o bono. Deve ser Que era aquele, o pro bono era aquele guitarrista dos U2. Calculamos que seja pro bono. E disse que julgamento não vai haver porque eu não quero. Disse ele, eu ouvi, ninguém me contou. Não é? Não vai haver mesmo julgamento, do vosso ponto de vista? Como é que vocês olharam para aquela conferência de imprensa? Julgamento vai haver, quer dizer, vai começar amanhã. Acho que não há nenhum impedimento para que o julgamento comece, penso eu, não é? Ele diz que não quer. Pois, está bem, eu também não quero muita coisa e tenho que, enfim, algumas tenho que aguentar, não é? Portanto, o que é que... eu fiquei, vamos lá ver, esta queixa que é apresentada ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem é uma queixa apresentada, não quer dizer que o Tribunal a acolha, não é? Eu pensava até que estas queixas só eram possíveis depois de julgamentos com pena, com julgamentos concretizados. Nacional, não é? Sim. Eu pensava assim, não sei se estou a pensar bem, mas eu pensava que essas queixas só eram possíveis depois de eu ter um julgamento, sou condenado por qualquer motivo e recorro, quer dizer, apresento uma queixa no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Pelos vistos não é assim, também nós não sabemos, quer dizer, esta encenação tinha que ser feita antes, não é? Não podia ser feita depois, não é? Portanto, tudo isto faz parte de todo este processo que as pessoas não percebem bem, não é? Porque se uma pessoa se julga realmente inocente de determinado crime, naturalmente quer ir a julgamento, não é? Não sei, mas nós já percebemos isto há quantos anos é que isto acontece e pronto, todo este processo é para evitar um julgamento e às vezes é difícil de perceber porquê, não é? Ele tem recorrido a todos os artifícios possíveis e imaginários para... Ele teme o resultado do julgamento, não é? Pois, nós sabemos que sim, mas quer dizer, ele quer fugir a todo custo. Porque será que se teme assim tanto o resultado de um julgamento, não é? Não, enfim, está a criar o ambiente para nem sequer aceitar a condenação se vier a ser condenado. Exatamente. Claro, isso parece-me óbvio. Quando muito ele apresenta-se amanhã e depois não se apresenta no tribunal, enfim, ele amanhã, em teoria, se amanhã tem, ele disse que o julgamento começar, ele tem que se apresentar. Mas ele já disse que
Sim, mas depois duvido, depois haverá uma série de incidentes processuais que suponho eu que é o caminho. Agora, há que saber se há algum fundamento técnico ou jurídico que possa ser invocado. Pode ser para ver num processo daquele tamanho, não é? Bom, eu só queria destacar aqui duas coisas, para além daquilo que vocês já disseram, que é, a conferência de imprensa foi um fiasco, não estava lá ninguém. Pois. Só estavam os jornalistas portugueses e nem todos, ao que parece. Portanto, ou seja, o impacto internacional que ele quereria para este evento, portanto, não aconteceu. E depois foi só ele a falar e a dizer as coisas que já toda a gente sabe. Enfim, não podia ter sido feito aqui, não é? Não precisava de ir para Bruxelas, podia ter arranjado aqui para olha, lá está um advogado oficioso e pagava e ficava muito mais barato, não é? Depois, quero aqui salientar, e acho que é importante salientar a forma como alguns jornais têm feito a cobertura disto. Alguns jornais e televisões, a SIC, o Luís Garriapa fez um excelente trabalho sobre todo o processo, graficamente muito bem feita. Uma pessoa vê aquilo e percebe tudo, pelos números, não é? E o Correio da Manhã tem feito já uma série de capas, portanto, na última semana, com muita informação e que revelam, enfim, toda a loucura que era tanto a gestão financeira do Sócrates. Nesse sentido, enfim, estranho que outros jornais, por exemplo, o Público não está praticamente a cobrir isto, está estranho isso, não é? É estranho? Ou não sei, mas achei isso um bocado estranho. Mas que o tema que a comunicação social está a antecipar com muita informação e boa informação o início do julgamento, é verdade e há de louvar. Aliás, não é por acaso que o próprio Sócrates atacou forte a comunicação social. Sim, claro, como faz também, como faz habitualmente. Só está do lado do Ministério Público, da acusação, e não do lado dele. Não é? Sim, mas o ponto é o seguinte, aquele agora é que houve uma altura em que as notícias e as reportagens e os furos eram fugas de informação. Agora aqui não há fugas de informação. Agora não. Agora está no processo. Não? Qualquer pessoa tem acesso. Bom, temos mais um candidato à presidência da República, que é o representante do PCP, António Filipe, e o doutor Santos Silva, afinal, não é candidato à presidência da República, acabou de o anunciar há pouco, não é? Estamos a gravar quarta-feira. Foi há pouco, sim, foi, soubemos a hora do almoço, portanto, aí, nas notícias da hora do almoço, que Artur Santos Silva, que o nosso colega e amigo de painel, Eduardo Oliveira e Silva, apelidou de mordomo inglês dos governos, de vários governos, e eu acho que é uma coisa absolutamente notável, porque de facto o senhor tem sido um bocado isso, não é? Enfim, o que não se entende de facto é porque é que se fez esta ai ai que eu vou, ai ai ai, ai ai ai, e depois chega só o dia e não vai. Quer dizer, por exemplo, em relação ao eterno candidato do PS, que nunca é candidato, nós dissemos logo do início que o Vitorino, obviamente, nunca seria candidato. Acertámos isso, tranquilo, também não era grande novidade. Não foi grande. Exatamente. Dissemos logo do início, esqueçam que ele não vai ser candidato. Mas apesar de tudo, andou-se ali e tal, a reservar qualquer coisa. Sobre ele ainda se podia pensar, pronto, pode ser que... Agora, sobre Santos Silva, ele próprio, quer dizer, atacou ferozmente um colega de partido, não é? Um correligionário de partido, um homem que foi líder do partido a que pertence, portanto merecia um bocadinho, apesar de tudo, mais respeito. E depois, ai que eu vou, e depois ai que não vou. E pronto, e ficamos assim. Não sei se era para ter um momentozinho aqueles momentos de grandeza, não sei. Eu acho que ele sonhou com isso, de fazer uma espécie de Rassemblement, mas sobretudo porque ele também se vê como o homem anti-Chega, não é? Porque, aliás, é o cofundador praticamente de Chega, tanto berrou contra o Ventura que o Ventura foi crescendo como um soufflé. Ele regou. Sim, aquilo foi... E eu acho que o Santos Silva neste momento sai, mas é também um bocadinho com a expectativa de que possa haver alguém que preencha o lugar que ele gostaria de preencher. Eu suponho que ele estará a pensar no Sampaio da Nova, que vai dizendo que nem,
há assim uma coisa e tal, também não, também não. Também tenho não. pensado nisso. É o outro que anda assim. E acho que há ali um propósito que junta muita gente, que é de boicotar o António José Seguro. E, portanto, isso é uma coisa que é manifesto dentro daquele grupo, só que eu tenho a impressão que estão arrumados porque o Seguro será o candidato e vai ter que ser o candidato do Partido Socialista e onde ter que se juntar atrás dele, porque não vejo A menos que apareça São uma João- Dona Constança, não é, Luís Marques? Não, já Não, a Dona não. Constança é o Isidro Moraes Pires. Pereira. Não é? Pereira. É o Isidro Moraes Pereira, não é? Agora temos mais um general. Aliás, registro com muito agrado o entusiasmo do nosso amigo Eduardo Oliveira Silva pela candidatura do general. Não, é por ser ocidental. Ele não gosta de almirantes, mas generais gosta. Não. E agora só falta um da Força Aérea, porque já temos a Marinha representada, o Exército representado, agora só falta um piloto aviador, não é? General, de preferência, para isto ficar aqui como deve ser. Portanto, e aí, portanto, o país estará... Se o saudoso general Galvão de Melo Mas em Olha, 1980 houve maravilha. 5 generais candidatos. Acho que isto agora está-se a compor. Em relação ao Santos Silva, portanto, eu acho que há pessoas que ocuparam e ocupam altos cargos do Estado que não têm a noção do ridículo. E o Santos Silva não tem a noção do ridículo, para além daquilo que se pode deduzir da expressão do Eduardo em relação, portanto, ao como é que é? Mordomo Mordomo inglês. inglês. Diligente mordomo inglês. E sim, tens toda a razão. Ele é exatamente isso. Mas também não tem a noção do ridículo. Alguém que anuncia uma coisa que ninguém lhe pediu, que é uma reflexão sobre se vai ou não ser candidato. Ninguém lhe pediu isso, não é? Nem o Partido Socialista, nem ninguém. E depois passar 3 dias, depois de uma grande reflexão, vai dizer que não é candidato, não tem a noção do ridículo. Já a seguir, os grandes enigmas e outras histórias. Os grandes enigmas e outras histórias, quem quer começar? Eu queria pegar no ridículo para falar um bocadinho da presença ou da omnipresença do Sr. Major-General Agostinho Costa em vários canais de televisão, canais de notícias. O homem é polémico e eu não estou a pôr em causa sequer as opções ideológicas do senhor, cada um tem as opções ideológicas que quiser, mas enquanto comentador, dia sim, dia não, diz um disparate daqueles de um tamanho e nunca acerta. A Israel nunca atacaria o Irão, aí está. Os Estados Unidos nunca iriam na vida interferir, aí está. Portanto, se um indivíduo que é comentador não acerta uma ou acerta poucas, qual é a razão porque os canais de televisão, entre a CNN e a RTP3, andam sempre atrás do homem? Eu gostava de saber, porque isto de facto é um verdadeiro enigma. Não encontras ninguém que não tenha a vergonha para com este tema. Não tem vergonha nenhuma para abordar. Deve ser. Não, e já é um Viva a cromo falta de de televisão. vergonha. Então é isso. O meu enigma é muito rápido e também envolve um comentador televisivo e militar. Envolve o coronel Carlos Mendes Dias. Está na SIC. Está na SIC agora. Passou para a SIC agora. Com contratação. O coronel Carlos Mendes Dias, que eu aprecio, devo dizer-te, Também. tem um enigma que é o seguinte: usa 2 relógios, um em cada pulso. Porquê? Mas qual é o enigma? Porquê? Um tem a hora de Moscou e o outro tem a hora de Washington. É evidente, o homem tem que estar... Não, achei Isso que é que é boa informação. O homem está um tinha a hora, um tinha a hora do país, o outro tinha a hora da guerra. E está sempre a mudar o sítio por causa da Moscou hora e da guerra. Washington. Ele tem que estar sempre ali para saber. O meu é muito simples. É muito simples, não é assim tão simples. Viralizou, como agora se diz, não é, nas redes sociais, as imagens da recepção do rei de Espanha e da rainha Letícia ao primeiro-ministro português e à respectiva esposa. Sendo que houve ali para uma situação, uma trocas e tal, portanto não sabia muito bem onde é que deviam ficar. E isto foi, portanto, parodiado nas redes sociais, um bocadinho com comentários preconceituosos, outros elitistas, outros patetas, porque a situação não merece mais do que um leve sorriso, quando muito. Mas, de qualquer maneira, fica a pergunta: não há ninguém que perceba de protocolo na equipa do Primeiro-Ministro? Que eu te explico como é que é. Claro.
Claro. É óbvio. É Exato. que isto vai se repetir N vezes em N situações. Alguém tem que ter uma noção do protocolo. Eduardo. Eu vou pegar num... Tinha pensado pegar noutra coisa, mas vou pegar na situação espanhola a propósito do Santos Serdán, que foi preso, o homem do Partido Socialista que foi preso por corrupção e por meter a mão na lata, digamos, em algumas matérias de obras. A Espanha é considerada por muitos como uma espécie de Coreia do Sul da Europa. Onde há grandes taxas de execução de muitas iniciativas, grandes projetos empresariais. Faz, portanto, alguma diferença de outros países. Lá rouba-se, mas faz-se. Boa, olha, isso é uma boa perspectiva. Essa não estava à espera, Não é mas que eu estava nada à espera. sobretudo não estava à espera, mas Eduardo É que não é um inimigo, é uma conclusão. Do roubo. Claro. Bom, termina aqui mais uma sessão das novas crónicas da Idade Mídia, um programa de Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego, produção de Marino Duarte, desenho sonoro de António Fialho, cuidado técnico de Beatriz Garcia, imagem de Lara Castro. Novas crónicas da Idade Mídia, domingo ao meio-dia, sempre que quiser, ao alcance de um clique. Até lá. Até para a semana.